Fala pessoal, dando continuidade ao assunto propagação de hortaliças, nós vamos estudar agora a sétima e última parte referente a este assunto, onde nós vamos falar sobre a propagação assexuada, vamos abordar um pouquinho sobre estaquia, estruturas especializadas, enxertia e cultura de tecidos. Então, quando a gente pensa na questão da propagação assexuada, são 4 as principais formas de propagação neste formato para as hortaliças. Então, a primeira delas é a estaquia, a segunda aí nós consideramos as estruturas especializadas, temos também a enxertia e temos a cultura de tecidos, todas formas de propagação assexuada. Lembrando, né, a propagação sexuada nós estudamos aí nas primeiras 6 partes referentes a este assunto, né? Nós abordamos, né, as ferramentas utilizadas, caracterizamos, por exemplo, a questão das sementes, né? Falamos um pouquinho sobre pelletização, que é uma tecnologia importante para otimizar e dar eficiência no processo de semeadura. Obviamente, né, nós tratamos em mais partes a parte de propagação sexuada, porque ela é a principal forma de propagação hoje para as hortaliças. Mas nós não poderíamos deixar de falar um pouco sobre a propagação assexuada, já que há algumas culturas comercialmente muito importantes cuja principal forma de propagação é assexuada, é por partes vegetativas das plantas. Então vamos lá, a estaquia. Na estaquia, partes ou órgãos vegetativos eles são retirados da planta matriz e, quando submetidos a condições favoráveis, eles podem ter o seu enraizamento induzido, formando uma nova planta. Então, por exemplo, aqui é uma planta de tomate, né? Entre a folha definitiva da planta de tomate e a haste principal, surgem brotações laterais. Cada brotação lateral dessa aqui dá origem a uma nova haste, que produz folhas e produz frutos. Se nós destacarmos isso aqui da planta e colocarmos no substrato umedecido, né, em condições climáticas favoráveis, essa haste aqui ela vai gerar uma nova planta. Então isso pode ser considerado uma estaquia. Então aqui no caso o alecrim da mesma forma. Ramas, sementes de batata doce da mesma forma. Então, todas essas podem ser consideradas estacas para a propagação vegetativa de hortaliças. Existem estruturas, as chamadas estruturas especializadas, então, por exemplo, os tubérculos de batata, né, as chamadas batata-semente, né, são consideradas estruturas especializadas para a produção de batata. Tem aí também os estolões de morango, né, para a produção de morango, né, rizomas de gengibre, tem aí os perfilhos de cebolinha, né, bulbilhos de alho também são considerados estruturas especializadas aí para a propagação dessas hortaliças. Né. Quanto à enxertia, na enxertia se utilizam partes vegetativas de 2 plantas. Essas partes vegetativas elas são colocadas em contato de tal forma que elas consigam se unir e posteriormente elas dão origem a uma planta com composições diferentes, com características das 2 plantas que cederam partes vegetativas para a construção desse enxerto. A enxertia em hortaliças ainda é usada em pequena escala, se comparada às outras formas de propagação. Ela é muito utilizada para pepino, tomate, pimentão, melancia, melão e berinjela. Isso principalmente no Brasil. No Japão, algumas informações, alguns dados são de que o pepino já é 100% do pepino produzido. No Japão, ele é produzido a partir de mudas enxertadas. Tomate é em torno de 70%. É isso aí. Então vamos lá. No Brasil, a enxertia objetiva diminuir as perdas ocasionadas por fungos de solo e nematóides e melhorar a qualidade visual dos frutos. Então, eu gosto de destacar aqui como exemplo o que acontece na região amazônica, onde mais de 80% dos solos são contaminados com doenças de solo.
né, que impedem muitas vezes o desenvolvimento das hortaliças tradicionalmente consumidas, por exemplo, o tomate. Então, naquela região, em algumas regiões de produção, eles se utilizam, por exemplo, do enxerto de tomate em cima de jurubeba ou do tomate em cima de híbridos, né, que possuam resistência aos fungos de solo, para a produção de tomates comerciais para aquela região. Né? Então, a enxertia ela é uma ferramenta extremamente interessante, uma forma de propagação muito interessante, né? Mas ela tem que ser utilizada com muita sabedoria, né? Porque é uma prática que é considerada de alto custo. Né? Então, você precisa ter estruturas adequadas, né? Você precisa ter equipamentos adequados para a realização do enxerto, e principal, você precisa ter mão de obra qualificada para realizar o enxerto. Senão, a sua taxa de sucesso vai ser muito baixa, o custo vai ser muito alto para a produção de cada uma das mudas. Aqui é um exemplo de enxertia, né? Nós vamos discutir um pouquinho mais à frente a respeito. Eu vou detalhar, né, esse formato de enxertia, uma enxertia por encostia, né, de cucurbitácea, aqui no caso da abóbora. Então a gente faz com que duas plantas, né, tanto o enxerto quanto o porta-enxerto, elas se unam ali pela haste, né? Pelo caulezinho na parte de baixo. Fazemos com que elas entrem em contato íntimo e vão ficar em contato, né? Os seus tecidos vão ficar em contato aí por cerca de 10 dias, 10 a 14 dias mais ou menos, dentro de uma câmara úmida, até que os tecidos eles possam se unir. Depois que esses tecidos se unem, faz o que se chama de capação, né? O porta-enxerto ele tem a sua parte aérea removida e o enxerto ele tem a sua parte de baixo, né? Removida, para que a nova composição da planta ela possa se desenvolver de forma individualizada. A mesma coisa, né, acontece aqui no caso da enxertia, que é realizada com as solanáceas, né? Nesse caso aqui é uma enxertia chamada de fenda cheia, onde nós temos aqui a planta do porta-enxerto. Obviamente aqui ela já foi seccionada, já foi retirada a parte aérea da planta. Né? O que está sendo feito aqui, está sendo aberto, está sendo feito um corte longitudinal, né, até 1 centímetro de profundidade, onde será encaixado o enxerto, a parte aérea da planta. Né? E o nome dessa enxertia aqui é chamada de enxertia por fenda cheia. Essa aqui de cima, né, muito utilizada para cucurbitáceas, é chamada de enxertia por encostia. Então, mais à frente nós vamos ver em detalhes a respeito de enxertia. Aqui, ó, encaixe do enxerto na fenda do porta-enxerto, né? Aí depois vem aqui com clipes, pode ser um clipes de plástico ou de silicone. Eu prefiro esse de silicone, porque além dele ser maior, ele dá mais estabilidade para o enxerto. Né? Então, o objetivo da utilização desse clips é pressionar, né, tanto o porta-enxerto quanto o enxerto para manter as partes das duas plantas em contato íntimo. Isso acelera muito o processo de multiplicação celular, de formação do calo, né, para a origem da nova planta, da nova composição de planta. Está aí, né? Tem um enxerto feito. Às vezes se utiliza colocar tutores, né? Esses tutores eles são importantes aí para manter essa planta ereta, manter esse contato íntimo, né? Tanto do porta-enxerto com o enxerto. Depois elas são colocadas em câmara úmida, onde permanecem ali por 10, 15 dias. E aí tem aí a formação do calo. Né? Quando formou o calo, o sistema vascular aqui já está conectado, né, do porta-enxerto com o enxerto. Aí o sistema radicular consegue mandar água e nutrientes para a parte de cima, e a parte de cima consegue direcionar aqui a seiva, os fotoassimilados para a parte de baixo poder crescer e se desenvolver.
Por último, aí a questão da cultura de tecidos, né, que é uma das a última forma que a gente aborda de propagação assexuada. Então, segundo a definição presente em um glossário de biotecnologia, a cultura de tecido ela pode ser definida como cultivo in vitro de células, tecidos e órgãos vegetais em um meio nutritivo e em condições assépticas. Então, as principais técnicas de cultura de tecidos utilizadas, né, podem ser utilizadas para as hortaliças, são aqui a micropropagação por explante, seria o uso de pequeno segmento de tecido ou órgão vegetal para iniciar a cultura in vitro, e também a micropropagação por microenxertia. Eu tive a possibilidade de trabalhar com isso aqui no doutorado. A gente trabalhava muito com a microenxertia de uma brassicácea, a Nocaia caerulescens. Não é uma planta comestível, não é uma hortaliça, né? Mas foi uma técnica muito interessante, de alto custo, né? Ela não é muito viável ainda para a produção de hortaliças, mas é uma técnica que está presente e barateando-se, né? Os insumos, ela pode perfeitamente ser utilizada aí futuramente para a produção de hortaliças. Então, o que seria a técnica da microenxertia, né? Então, um ápice caulinar originário de uma planta matriz, com no máximo 3 primórdios foliares, sobre um porta-enxerto que tenha sido estabelecido também in vitro. Trazemos como exemplo esse artigo aqui, ó, micropropagação de alcachofra a partir de plântulas germinadas in vitro. Então acompanhem aqui, ó, nessa figura A, nós temos a plântula de alcachofra obtida aos 21 dias a partir da germinação in vitro da semente, né? Então, aqui no quadro B, na figura B, nós temos o propágulo contendo brotos axilares induzidos no meio de multiplicação aos 30 dias. Na figura C, nós temos as brotações axilares individualizadas. E na figura D, nós temos aqui a muda micropropagada, né? Então, cada uma dessas partes aqui, dessas estruturas, dá origem a uma mudinha micropropagada. Bom, pessoal, é isso. Aqui estão algumas das referências que foram também utilizadas para embasar essa parte da aula. Com isso, nós finalizamos esse tópico, esse assunto, propagação de hortaliças. Mais uma vez, nosso objetivo não é esgotar o assunto, até porque nós não temos tempo para isso, mas é de dar uma ideia para vocês daquilo que se refere à propagação de hortaliças. Há vários outros pontos, tópicos interessantes, né? Assuntos interessantes em termos de propagação de hortaliças. Se vocês buscarem na rede, principalmente no YouTube, vocês vão encontrar, por exemplo, vários equipamentos que têm sido desenvolvidos, né? Que têm sido preparados, não apenas para automatizar a enxertia de hortaliças, mas para realizar, por exemplo, a semeadura de hortaliças em bandejas, né? Então, até mesmo o transplantio das mudas no campo, hoje já existem equipamentos, já existe toda uma robótica, né, desenvolvida para substituição da mão de obra humana e para talvez aí um aumento da eficiência de produção, né, de transplantio desse material no campo, né? Então, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer comentário, crítica ou sugestão, pode colocar nos comentários, tanto do canal ou então no fórum que está sendo criado especificamente para a discussão desse assunto. Tá bom? Abraço a todos e nos vemos no próximo assunto.